Excelentíssimos vereadores, público presente, imprensa, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública para tratar do plano diretor de nosso município. Gostaria de justificar a ausência dos vereadores Rubens Algarte de Rezende, Luiz Carlos Vick Francisco, em virtude de compromissos previamente agendados. Em primeiro lugar, quero agradecer, em nome da Câmara Municipal de Descalvado, a presença de todos os senhores e senhoras. Quero também agradecer a presença do senhor Yuji Ayama, diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Descalvado. Do senhor Honório Prata, assessoria e engenharia. José Ramalho Gabriele Júnior, presidente do CREA, representante do CREA. Cristiano Scala Chiarati, representante da Associação dos Engenheiros. Em especial, quero agradecer em nome do Legislativo a presença da senhora Sandra Regina Oliveira Neves, arquiteta e urbanista, e coordenadora geral da equipe técnica da empresa e consultoria Olivier Arquitetura e Engenharia, Oliver, que presta as devidas explicações técnicas sobre o plano diretor do município de Descalvado. Sandra, saiba que nós da Câmara Municipal é uma honra tê-la conosco nesta noite. Eu passo à primeira secretária que faça a leitura do restante da pauta. Antes de iniciarmos, primeiramente, boa noite a todos. Obrigada, Sandra, pela presença, obrigada aos demais pela presença. Antes de iniciarmos a explicação técnica e a discussão sobre o projeto, esclareço que o plano diretor é um instrumento dos governos municipais voltado à definição do padrão de desenvolvimento da ocupação urbana de seu território. Através do plano diretor são identificadas e analisadas as características físicas, as atividades predominantes e as vocações do município, bem como as situações problematizadas e potencializadas para que, em conjunto com a sociedade organizada, determine-se a forma de crescimento a ser promovida, seus instrumentos de implementação e os objetivos a serem alcançados. A entrada em vigor do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, e a criação do Ministério das Cidades forma uma moldura geral e institucional federal que dá condições efetivas para o desenvolvimento de políticas urbanas de cunho democrático e social. O Estatuto da Cidade vem regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que norteiam o capítulo relativo à política urbana. Além disso, fixa como princípio fundamental a função social da cidade e da propriedade urbana, conforme disposto no artigo 5º, incisos 22 e 23 da Constituição Federal. É importante dizer que o município de Descalvado, através da Lei Municipal número 1820, de 2 de março de 1999, instituiu o seu plano diretor, o seu programa de desenvolvimento econômico e social e também o programa municipal de turismo, além de outras providências. Nesta oportunidade, parabenizo as pessoas que de forma direta e indireta contribuíram para a instituição do plano diretor do município no ano de 1999. Porém, a Lei Municipal 1820 de 1999 já completa seus 16 anos de vigência. Nesse período de tempo, mudaram-se as legislações e principalmente a realidade do município, razão pela qual estamos aqui
reunidos para tratar e discutir um novo plano diretor para Descalvado. Parabenizo também o prefeito municipal, senhor Henrique Fernando do Nascimento, por ter encaminhado ao Legislativo o novo plano diretor. Deixo claro que o projeto do plano diretor que vamos discutir hoje é um dos projetos mais importantes que já tramitou neste Legislativo. Vamos passar agora a explicação técnica e discussão do plano diretor através da Sandra. E antes de iniciarmos, quero dizer que se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levante as mãos para se manifestar. E fale ao microfone que está disponível a todos, porque nossa sessão está sendo gravada e transmitida ao vivo pela internet. Sandra, explicações técnicas agora é com você. Mais uma vez, obrigado pela presença. Boa noite. Eu gostaria de... Tá, okay. Pode ir. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e agradecer o convite da Câmara Municipal, da gente ter a oportunidade de trazer para vocês o trabalho que a gente desenvolveu aqui no município para a elaboração do plano diretor. O que a gente vai apresentar aqui é um resumo do que a gente fez para a elaboração do plano diretor. E como eu falo muito, gostaria que vocês me avisassem se eu me estender demais aí nos slides, são muitos slides e pode se tornar cansativo. E o objetivo principal é que vocês entendam a lei, o objetivo da lei e aquilo que vocês vão precisar analisar para aprovar a lei. Então, bem, o contrato, além da elaboração da lei do plano diretor, constava ainda a elaboração da lei de uso e ocupação do solo, o código de obras e o código de posturas. Aqui. Bom, o processo licitatório foi feito através de uma carta convite, 002 de 2012. A empresa é uma empresa de Ribeirão Preto e é uma empresa especializada em elaboração de planos diretores e planos setoriais. Nós temos aí, só pela empresa, praticamente 30 planos diretores, né? Além do que cada um dos consultores tem a sua responsabilidade em elaboração de planos. A gente elabora também planos setoriais de saneamento, uso e ocupação do solo, a parte de legislação urbanística, plano de regularização fundiária, plano de habitação de interesse social. Ali tem alguns trabalhos que a gente já desenvolveu e alguns que estão sendo desenvolvidos no momento, como é o caso de Guarapari, no litoral do Espírito Santo, e Frutal, no interior de Minas Gerais. Alguns dos planos que a gente já elaborou tem ali Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, Ortigueira, no norte do Paraná, Parobé, na região metropolitana do Rio Grande do Sul, Frutal, Minas e Araras também a gente está revisando a lei do plano diretor deles. Eu sou arquiteta e urbanista, sou a coordenadora da equipe deste plano daqui e também participaram alguns advogados, administrador, engenheiros e outros arquitetos. Aqui, na equipe da prefeitura, participaram o ex-secretário, a arquiteta Fábia, o engenheiro Júnior, que está com a gente aí, e o engenheiro Cláudio, como equipe da prefeitura, porque para a elaboração do plano, a gente forma também uma equipe técnica dentro da prefeitura que nos acompanha, trazendo informações e discutindo todo o material técnico que a gente apresenta. Então, essa foi a equipe que acompanhou. Aqui uma contextualização geral, que a Paula falou muito bem, mas repito aqui, né?
O plano diretor, de acordo com o artigo 183 da Constituição Federal de 88, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Na Constituição Federal estava definido que toda cidade com mais de 20 mil habitantes deveria fazer o seu plano diretor, e em 2001 o Estatuto da Cidade veio regulamentar esses dois artigos, 182 e 183, e ampliou essa exigência para que todo município com mais de 20 mil habitantes deveriam fazer o seu plano diretor. O plano diretor tinha que ter abrangência municipal e, além do que, todos os municípios inseridos em região metropolitana, com indústrias de impacto, instâncias turísticas e climáticas. Aqui, para a elaboração do plano diretor de Descalvado, nós cumprimos 5 etapas. Uma primeira etapa que foi uma revisão e atualização da leitura técnica, uma segunda que também foi a atualização de propostas para a cidade, com definição de eixos estratégicos, a etapa 3, que foi a revisão da lei do plano diretor, e a 4, com revisão de todos as demais legislações urbanísticas, uso e corrupção do solo, parcelamento, código de obras e código de posturas. Então, essa primeira etapa, que tem como objetivo analisar os aspectos para consolidação de uma leitura técnica comunitária, que é a base para que a gente possa fazer as propostas do plano. Então, entre os aspectos que são levantados e analisados, tem os aspectos regionais, que tem a história e a caracterização e a inserção regional do município, os ambientais, que clima, relevo, hidrografia, entre outros, os econômicos, né, IDH, o panorama econômico, mercado de trabalho, os socioespaciais da ocupação urbana, da legislação atual, sistema viário e arborização, e os de infraestrutura e serviços, educação, saúde, resíduos sólidos, esporte, lazer e turismo. Então, aqui, o relatório da leitura técnica é um relatório muito extenso, que é provável que a Prefeitura também tenha enviado, se não tiver enviado, está lá, lá na Secretaria. Então, fala diversos assuntos. Aqui tem só uma amostra, né, com relação à inserção do município na microrregião, um mapa aí da densidade demográfica, demonstrando onde estão as áreas mais densas na área urbana, as maiores densidades aí do município. Aqui, as áreas de abrangência das bacias. São só uns exemplos, uns detalhes do material que foi produzido para que fosse possível elaborar essa lei que chegou até vocês, né? Para que a gente consiga entender que todo esse material é feito com base técnica. Aqui um mapa que é de uso e ocupação do solo atual, onde indica onde tem a maior concentração de indústrias, de residência, que tipo de residência. É um mapa que também é desenvolvido para que seja possível fazer um outro mapa aqui também dos grandes vazios urbanos, as áreas que não estão ocupadas, estão aí nos limites do perímetro. Um mapa de declividades, né, que define aí as declividades que a gente tem que analisar também para definição de zoneamento e demais. Aqui, as áreas de abrangência aí das creches e escolas de ensino médio. Aqui, as áreas de abrangência dos equipamentos de saúde. Que esses mapas e esses relatórios a gente vai desenvolvendo para conhecer melhor. Alguns dados de déficit habitacional. Então, aquele relatório, né, que faz parte da etapa 1, é um relatório técnico que, caso algumas das
propostas que tenham no plano, vocês tiverem dúvida e não entenderem por que foram propostas, é interessante analisar esse relatório técnico. A segunda parte, que tem a definição, as propostas, né, com a definição dos eixos estratégicos, e foram definidos ali 5 eixos estratégicos. Um primeiro de fomentar o desenvolvimento agropecuário, dinamizar a economia, preservação e conservação do patrimônio ambiental histórico, ocupação urbana sustentável, fortalecimento da gestão pública, incentivo à educação. Aqui também tem os mapas que foram elaborados com base nesses eixos, né, de desenvolvimento. No caso aqui, é o de fomento do desenvolvimento, de dinamização da economia. Esses mapas não vêm anexo ao plano diretor, mas eles fazem parte do trabalho, e é deles que resultam as diretrizes, né, os primeiros eixos estratégicos e diretrizes do plano. Aí uma outra definição de preservação e conservação do patrimônio ambiental histórico, também um outro mapa aqui, e a de ocupação urbana sustentável. Ali também áreas de... Bom, a terceira etapa é, então, da... Pode falar. Não, é uma pergunta rápida, acho que dá até para usar esse. Todos esses mapas que você mostrou, é que nós já temos ou já é uma projeção? É o que já existia na época da elaboração, ou já são projeções, já são as propostas? Tá. Aí vem a parte da elaboração da lei mesmo, com base em todas aquelas informações levantadas lá. Aqui tem algumas diretrizes gerais da lei do plano diretor, né? Definir potencialidades econômicas, delimitar e preservar áreas verdes, definir áreas com potencial turístico, compatibilizar o ambiente com a ocupação humana, captar recursos, identificar o melhor local para os equipamentos públicos. Bem, aqui na etapa 3, então, a revisão e atualização da proposta de lei do anteprojeto da revisão do plano diretor. Então, essa lei, que é essa que está aí com vocês já devem ter percebido, ela está basicamente subdividida em 3 partes. Uma primeira parte que tem os eixos estratégicos e as diretrizes de desenvolvimento com base naqueles eixos apresentados anteriormente, a parte de políticas setoriais e a parte dos instrumentos de política urbana. De quê? O plano diretor ainda não foi enviado cópia para ninguém. A gente tentou entrar pelo site, também não pôs. Então a gente não tem em mãos isso ainda, viu? A lei está com ele já. Sim, mas não com a gente, ninguém tem, nem a Associação dos Engenheiros ainda tem. Ah, você está falando em nome da Associação dos Engenheiros. Sim, mas não está conseguindo abrir no site, não. Não, a gente vai precisar, de toda forma, nós vamos precisar. Não, só para dizer para a Sandra, porque ela está achando que a gente já está com isso em mãos. E a gente não está com ele em mãos ainda. Você está falando em nome do CREA e a associação. Então, o texto da lei, aí é com a Câmara aí que eles que sabem. Então, aí a parte de eixos estratégicos e as diretrizes referentes a cada eixo. A parte das políticas setoriais, que também vocês devem ter percebido, tem uma parte de política de educação, mobilidade, habitação, saúde, ação social, entre outros setores. A parte dos instrumentos de política urbana, da outorga onerosa, transferência de potencial, IPTU progressivo. Então, verificando aqui o conteúdo mínimo, né, da lei do Estatuto da Cidade, para a elaboração do plano diretor,
Então, tem aí a delimitação das áreas para a aplicação do parcelamento, as disposições requeridas nos artigos 25 e 28, e o sistema de acompanhamento e controle do plano, todos esses itens atendidos aí na lei do plano diretor que está aqui com vocês. Eu agora vou passar uma explicação rápida também, porque não dá para apresentar tudo, senão fica muito cansativo, mas ali dessa parte de delimitação das áreas, né? Então, o que ficou definido é que é considerado solo urbano subutilizado aqueles terrenos com mais de 2.000 metros quadrados que não atingirem coeficiente de aproveitamento correspondente a 10% da área do terreno. Entende-se como solo urbano não utilizado todo tipo de edificação que tenha no mínimo 80% de sua área desocupada e abandonada há mais de 3 anos. Então, essa é a regulamentação aí do parcelamento e edificação. A outorga onerosa também fica autorizado a conceder a outorga onerosa até o limite máximo de 30% acima do índice de aproveitamento, do coeficiente de aproveitamento, nas zonas, zona mista e zona central controlada. A gente vai verificar ali. A transferência de direito de construir, é possível aplicação em todas as zonas. O macrozoneamento, que o território do município, então, foi dividido em 3 grandes macrozonas. Uma macrozona urbana de consolidação consolidada, uma macrozona que é em amarelo de transição e a macrozona de uso rural. A macrozona consolidada é aquela que está dentro do perímetro urbano e que tem uma ocupação consolidada. A área de interseção entre a linha do perímetro e a área rural, preferencialmente para uso residencial e serviços e uso misto. E aqui é onde deve se desenvolver turismo e agricultura, agropecuária. Aqui, a macrozona urbana, de urbanização consolidada, né, que é aquela macrozona da área urbana aqui, essa vermelha aqui, essa macrozona, ela é subdividida em várias zonas. Esses 2 anexos, o macrozoneamento e o zoneamento, são 2 anexos importantes e que estão na lei do plano diretor e que é preciso verificar esses limites, se esses limites continuam, enfim, né, verificar se vocês entendem também como uma proposta. Aqui, a parte de macrozona urbana consolidada, que ela é subdividida em várias zonas, que é a zona central controlada, que é essa zona aqui, as zonas de especial interesse social, essas 2 roxas aqui, a zona industrial controlada, aqui, a zona mista, aqui, e a zona industrial, zona mista aqui, a zona industrial aqui e a zona de industrial mista aqui. Então, a parte de uso, ocupação do solo, parcelamento, código de obras e de posturas, a gente vai detalhar um pouco aqui. Então, na parte de zoneamento, a zona mista tem essa tabela de índices urbanísticos aqui, ó. Então, lá nessa zona mista aqui, ó, vocês conseguem identificar onde essa área aqui? Então, o que está na lei? E essa tabelinha está dentro da lei do plano diretor também, porque não é possível retirar esta tabela, porque esses índices aqui, ó,
É conteúdo mínimo do plano diretor. Então, tem que estar aqui definido, porque todos os instrumentos de política urbana são definidos com base nesse coeficiente de aproveitamento aqui. Então, esse é um índice que não pode ser retirado dessa tabela. Então, aqui, nessa zona mista, aqui em amarelo, o coeficiente... a área bem, não tenho aqui para você ver, a área bem central, a área antiga. Quer que eu volte? Vamos voltar. Qual é que você está? Quer que volte lá? Tudo, na verdade, essa situação a gente está conseguindo calcular aqui região. Vocês não estão conseguindo. Eu posso mandar para vocês uma foto aérea, uma foto de Google. Se estiver seguindo a mesma localização do primeiro mapa, onde o Parque Universitário está valendo no canto interior. Você conseguiria identificar. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, essa zona mista lá, olha lá. A zona mista, então, fica com o seguinte coeficiente: 5, com uma taxa de ocupação de 65%, que significa que no térreo pode se ocupar no máximo 65% do terreno. Então, um terreno de 100 metros quadrados, você não pode ultrapassar no térreo mais do que 65 metros quadrados. Né? E o coeficiente, vou terminar aqui, aí eu explico ali sobre o coeficiente. O gabarito aqui, que são 6 pavimentos, no máximo 6 pavimentos, a altura de 18 metros, tamanho mínimo do lote, de área mínima de 250 metros, com testada de 10, mínimo, a taxa de permeabilidade de 10%, que é aquela taxa que você precisa deixar sem pavimentação, 10% do terreno. Então, um terreno de 100 metros quadrados, 10 metros quadrados tem que ficar sem pavimentação, né? Poder escoar água. E aqui, em toda essa área, é possível aplicar a outorga onerosa, que é aquela compra do potencial construtivo aí. Então, a conta que vocês sabem fazer sobre o cálculo aqui, sabem, né? Eu vou explicar no próximo, eu explico. Aqui na zona industrial, essa zona em vermelho aqui, então tem o coeficiente de 4, uma taxa de ocupação de 65% também, 2 pavimentos, a altura máxima de 12, o tamanho mínimo do lote de 1.000 metros quadrados e uma testada mínima de 20 para toda essa área aqui, ó, com taxa de permeabilidade de 20%. A zona industrial mista, também com o coeficiente de aproveitamento aqui de 4, a taxa de ocupação de 65 para a indústria, 65 para comércio e serviços, 65 para a residência. Gabarito de 2 pavimentos para indústrias e 4 pavimentos para comércio, serviço e residência. Altura máxima de 12 e tamanho mínimo do lote de 500 metros, com testada de 10 e 250 metros quadrados para residência. Taxa de permeabilidade de 20. Aqui, novamente, a zona central controlada, aquela área bem central, né? Com um coeficiente de aproveitamento de 2%, taxa de ocupação de 80%, desculpa, no térreo 80% e 80% nos demais pavimentos, gabarito de 6 pavimentos e altura máxima de 18. Tamanho mínimo do lote, 250, com testada de 10 e a taxa de permeabilidade de 10%. Aquela área, e também aplicação de outorga onerosa. A zona especial de interesse social, essas duas roxas aqui, essa e essa aqui. Coeficiente de 5.
taxa de ocupação de 75%, 2 pavimentos, altura máxima da edificação 6 metros, tamanho mínimo do lote 200, taxa de permeabilidade de 10%. Bem, há então algumas alterações com relação ao Código de Obras. Ah, eles... Quer pôr aqui? Ué, eu te conheço também, né? Também conheço todo mundo. Você é do... Estávamos lá no passado. Tudo bem? Era só para o Guto se localizar, porque ele não estava... Aqui seria interessante... Ah, bom. Não, mas era aí vai cair. Tá enxergando aí, Guto? Agora já. Então, o Código de Obras também que foi enviado para vocês, tinha um Código de Obras antigo e diversas emendas, né? Acho que vocês todos sabem disso, várias emendas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi digitar este Código de Obras, porque era uma cópia impressa, e atualizar ele com todas as emendas que vieram aí durante esses anos. Aqui, algumas alterações que... Enfim, o que a gente está apresentando aqui não é todo o Código de Obras, evidentemente, não é toda a lei do plano diretor, tem muito mais do que isso. O que a gente está apresentando são alguns itens ali que foram alterados, só para vocês conhecerem do que se trata, né? Então, o Código de Obras trata da questão de normas para edificação, de projeto, de apresentação de projeto, de aprovação de projeto, tamanho mínimo de quartos e de áreas de iluminação, de ventilação. Então, aqui foram algumas alterações que tiveram aí para a hora de aprovação dos projetos. Aqui, esses itens foram suprimidos do Código de Obras atual. Então, ficou definido aqui que os estabelecimentos comerciais e industriais poderão ser construídos no alinhamento do logradouro público. Essa parte aqui foi retirada, né, foi suprimida do plano. E essa outra parte também, para os estabelecimentos comerciais não enquadrados nas condições estabelecidas, bem como para os já edificados, serão permitidas coberturas nas faixas de recuo, desde que não sejam utilizadas lajes de concreto na sua execução. Algumas questões que foram inseridas, aí a edificação de abrigos de veículos em áreas de recuo de imóveis residenciais será permitida, sem prejuízo das condições de ventilação e iluminação dos demais cômodos. Essa parte verde aqui, então, foi inserida nesse Código de Obras. Isso aqui é só um exemplo. A parte de parcelamento, né, que regula o desmembramento, remembramento, os loteamentos. Oi. E que não foi contemplado no plano diretor, nessa propositura aí. Inclusive, eu trouxe até uma cópia do município que já tem essa lei, para que os vereadores dêem uma olhada, e eu acho que era interessante, já que nós estamos atualizando o código de parcelamento, inserir esse novo contexto aqui de parcelamento de condomínio de lote, instrumento aqui, que seria condomínio de lotes. Nós temos, aí eu sei que está contemplado loteamento, desmembramento, condomínio horizontal, enfim, loteamento fechado, mas não tem essa novo parcelamento, que é condomínio de lotes, que já está sendo implantado sem qualquer restrição de registro, até através de uma norma até da Corregedoria de Justiça, datada em novembro do ano passado, aceitando esse novo, que o maior problema do condomínio de lote era os registros, não o município, mas sim o registro de imóveis, e hoje é perfeitamente aceito. E é na Lei 4591, que é de condomínio, não tem nada a ver com 6766,
Mas eu achava interessante a gente... Aí você está repassando para os vereadores. Eu vou repassar para os vereadores eu acho e eu estou à disposição, se precisar ver aonde se inserir isso, e lógico, com a anuência da Sandra também a respeito, porque inserindo alguma coisa se formata tudo de novo, né? Os artigos, enfim. Então... Essa parte aí eu já... Então precisava realmente... Mas eu acho que seria interessante que essa proposta, né, caso seja aprovada, que não entre como emenda, porque senão já é aprovado uma lei... Não, que se entre no código direto, não como emenda. Já fazer um código de coisa... Na primeira sessão, na primeira reunião pública, já se fazer uma emenda. Eu acho que teria que inserir já nele, se aprovar, já como fazendo parte do mesmo, não como emenda ao projeto, tá certo? Eu concordo, porque senão já fica com uma lei que é emendada. Ô Sandra, só complementando, o Honório está dizendo uma coisa que vem de encontro que eu ia sugerir no final. Na verdade, como você mesmo disse, houveram várias mudanças nos aspectos de construção, de parcelamento. Hoje nós temos um plano de saneamento básico que, queira ou não queira, faz um sombreamento com o plano diretor, né? Existe um sombreamento também. Então, a minha proposta era, antes de que se votasse isso, se os vereadores acharem por bem, a gente analisar algumas coisas que podem ser inseridas, como a Honório disse, outras mantidas, porque a gente trabalhou junto nisso, essas mudanças que a gente colocou, mas vieram muitas coisas novas. Por exemplo, o CAL, que na época nós discutimos, não existia o CAL ainda. Mas no Código de Obras nós já colocamos o CAL. Sim, tudo bem, mas existem algumas definições de CAL hoje, que você sabe como arquiteto que houve mudanças. Houve mudanças. Outra coisa, por exemplo, hoje a gente tem que repensar a questão de bacias de contenção para condomínios, nós temos que repensar a questão de poço para retardo de águas pluviais. Mas isso também já foi contemplado. Eu gostaria, na verdade, que isso, e com esse esqueleto todo, que vai ter que ser a base para a gente trabalhar, porque a gente trabalhou durante muito tempo, você sabe disso. Então eu fico eu fico meio que dividido entre prefeitura, associação, CREA. Então, como a gente tem participação nisso, eu gostaria que, se posteriormente, eu vou até solicitar, pela associação, inclusive, e pelo CREA, a gente vai solicitar ao presidente da Câmara Municipal, o Elton, que nos repasse isso de uma forma impressa, inclusive, para a gente poder trabalhar sobre isso. E já, antes de, como você mesmo disse, seria horrível você aprovar uma lei e começar a fazer uma emenda. Então, a gente trabalhar antes de aprovar, porque se for aprovar de afogadilho e correria, você sabe que vai dar problema. Já estudando muito, é complicado. Então, eu acho que a gente teria que dar uma rebuscada em todos esses itens, não é? E aí sim, depois desse esqueleto pronto, com essa história do Honório também, que é uma coisa muito nova, com esses adventos novos, inclusive com o problema do plano de saneamento básico também. Então, mas o plano de saneamento também, ele sombreia junto com a gente. Queira ou não queira, existem áreas de sombreamento. Então, não que a gente teria que modificar... Queira ou não queira, não. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Eu não quero dizer com isso que a gente vá refazer todo o plano diretor, não é nada disso. É só um cuidado para que não haja amanhã daqui, aprova hoje, daqui 20 dias, olha, isso aqui está errado, vamos fazer uma emenda. Eu só recomendo, assim, o que você está fazendo, está gravado aqui, porque toda essa audiência está sendo gravada, é uma proposta que você está trazendo aos vereadores, porque hoje a audiência pública é deles, não é mais da empresa de consultoria. Não, exatamente, é a Câmara Municipal. É com a Câmara Municipal. Se eles aceitarem, eu acho muito interessante, porque esse trabalho foi feito em 2012, então já tem o quê? 3 anos para 4 anos. 3 anos. Eu só recomendo que aquela frase que todo mundo conhece, né, de que como é que o bom é melhor do que o ótimo, que a gente não se estenda muito com isso, porque é muito interessante que vocês consigam também
regulamentar isso, aprovar isso, né? Então, Olha, mas eu acho muito bem-vindo, acho a ideia genial. É de eu interesse acho que da mesmo. população, é de interesse da Associação dos Engenheiros, é de interesse de todo mundo que esse plano diretor seja aprovado dentro do mais breve possível. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que atropelar e depois voltar lógico, fazer uma colcha de retalho em cima disso. Sem dúvida, concordo plenamente. Agora, também, sem a gente esquecer que precisa apresentar em audiência pública, né, tentando trazer o maior número de pessoas aí, atendendo ao que dispõe o artigo 40 da Lei do Estatuto da Cidade. A gente também não pode esquecer que tem que atender essa... Mas acho genial, acho perfeito, acho muito legal. Perfeito. Aí tem aí o Código de Posturas, alguns artigos, né? Com relação, proibido terminantemente eletrificar cercas em desacordo com os padrões estabelecidos em leis, também são exemplos aí, né? Aí tem um artigo que fala do estado de abandono das construções, em que condições elas seriam consideradas, né, construções abandonadas, aí, aquelas que... E do horário de funcionamento dos estabelecimentos também. E... Pois não. Quer isso aqui para gravar? Acho que tem que gravar, né? Opa! Você se recorda se tem alguma coisa de conservação de patrimônio histórico-cultural? No plano diretor consta alguma coisa? Sim, mas um dos eixos é sobre isso, né? E aquele instrumento de transferência de potencial construtivo, ele vem justamente no sentido de auxiliar aí nessa questão de preservação. Então, por isso foi dada ali uma atenção especial e ampliando para que... Nós temos enfrentado bastante, mas no âmbito legislativo nós não conseguimos ter força para poder atuar nesse sentido. Né? A competência própria do Executivo, e a gente não tem tido resposta nesse sentido. Nós estamos perdendo patrimônios históricos e tentando preservar de alguma maneira, mesmo que fosse apenas com a declaração de interesse histórico-cultural, e nem isso tem acontecido. Então, talvez de constar no plano alguma coisa em relação a isso para nos dar alguma garantia. Que interessante, né? Muito, muito, muito legal. Não, eu acho perguntei que... se estava, se não tivesse para apresentar. Tem um eixo que trata especificamente disso. Então, você pode... O que você pode fazer? Você pode pegar um mapinha, desenhar essas áreas específicas, e esse mapa passa a ser um mapa de aplicação de instrumento de transferência de potencial construtivo, para que se incentive essas restaurações. E ele passa a ser um mapa anexo ao plano diretor, naquele eixo de preservação histórico e ambiental. No caso de Descalvado, esse mapa não é bem viável. Por quê? Porque hoje nós temos patrimônios históricos pontuais. Nós não temos uma região onde haja isso. É diferente, por exemplo, quando você pegar Ribeirão Preto, que tem toda uma zona. Descalvado tem alguns coisas. Isso, o Dito Quereto está aqui, nós fizemos parte já do patrimônio, conservação. Inclusive nós temos rurais também que são pontuais, entendeu, Sandra? Mas eu não estou entendendo por que você está dizendo que não é possível, por quê? Porque como é que você coloca isso dentro de um mapa, a não ser que você localize só aquele imóvel? Só o imóvel, não tem necessidade de você fazer uma abrangência de uma área toda, não, é só aquele imóvel. Pode ser também, mas... Até para que, por exemplo, nesta área, se ele está dentro de uma zona onde está sendo permitido construir com coeficiente alto e 15 pavimentos, né, não sei, ali, é importante que se
preserve esse entorno dessa área. Porque se o imóvel é muito antigo, você vai colocar um prédio, você vai bater batistaca, a gente sabe, vai prejudicar aquela área, né? A gente está fazendo um plano diretor no município de Guarapari e tem imóveis tem áreas, tem prédios de 1.500, 1.530, né? Que passou por lá o Padre Anchieta e tal, e tem muitos que já estão assim prejudicados porque não foi deixada essa área no entorno para... Então, eu acho que era interessante mesmo, e essa proposta eu acho bastante interessante, até porque o município de Descalvado, né, é um município muito organizado, muito bem estruturado, é um município muito... Você vê como é complexo, as coisas são complexas, né? É. Eu acho que, inclusive, depois disso aí, com esse eixo que deve constar, inclusive, do plano diretor, a Comissão Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, eu acho que tudo vem, uma coisa vem da outra, né? Agora, você vê como é complexo, porque nós perdemos, como o próprio Guto disse, nós perdemos vários patrimônios históricos do município e estamos continuando a perder, e se não corrermos, nós vamos perder todos. Que pena, né? Ô Sandra, eu não tenho lembrança desse estudo que foi feito em 2012, eu participei até ativamente Você também. Você participou de todos. Você já brigou comigo, já ficou amigo, já brigou de novo, já ficou... Bom, tudo por uma boa causa. Mas tudo isso foi por Descalvado. A única diferença é que seus cabelos eram mais escuros e eu tinha menos rugas no rosto. Também. Mas, viu, Sandra, eu não tenho lembrança, que na época também não se falavam nisso muito, a respeito do impacto de vizinhança nos empreendimentos, a gente contemplou isso, eu não estou lembrado. Colocamos, sim. Colocou? Pode ser. Foi colocado ali, o André não conseguiu vir, o advogado não conseguiu vir, mas ele colocou ali o mínimo necessário e deixou que teria que ter uma lei para regulamentar o estudo de impacto de vizinhança. Mas alguma coisa, bastante coisa foi colocada ali. Se não colocou, é só dar uma lidinha e a gente repassa para você. Okay. Isso aí não teria problema. Tá bom. Mas eu tenho quase certeza que foi colocado, sim. Tá bom. Inclusive, a medida... Acho que colocamos, sim. Até na lei do parcelamento, nós discutimos bastante isso, né? É que... Posso finalizar? Alguém quer falar? Não? Então, vamos finalizar. Que, na verdade, essa é a primeira, né? Terão outras. Então, agradecer aí o Honório, você já deixou com a Natália, Honório? E aí a Alessandra vê para nós, aí junto com o presidente, como fazer isso, né? Essa é só a primeira. Terão outras, né, Sandra? Eu só gostaria, antes da Sandra finalizar, viu, Júnior, da gente ampliar essa discussão, como a doutora Alessandra está sugerindo, com a associação especificamente. Importante a presença do seu Dito, eu sei que o conselho está um pouco desativado, para tratar dessa questão do patrimônio histórico. E, se for possível, também a gente debater mais detalhadamente essa questão do código de obras e depois o de posturas com o pessoal da tributação. Manda a cópia para eles, como a gente havia pedido, para que, como você falou, mesmo discutindo, ainda assim nós vamos encontrar algumas imprevistos. Exatamente. Fazer tudo agora. O que é? Eu estava prestando atenção. Não, nós vamos ampliar a discussão com eles. Ai, pelo amor de Deus. Não, porque senão a prefeitura vai fazer outra licitação e eu vou vir participar de novo. E vou ganhar de novo, porque aqui no estado de São Paulo, graças a Deus, eu tenho 2 concorrentes se tiver. Então... Então, eu tô realmente super feliz, porque acho Descalvado uma cidade muito bem estruturada mesmo, muito organizada. Eu me lembro de um consultor nosso de 2006, que é um irlandês e que
conhece aí o mundo inteiro, e ele sempre me dizia, Descalvado parece uma daquelas cidadezinhas do interior da Europa, e da Itália e tal. Ele adorava, e ele vinha e ele queria andar, não sei o quê. E realmente é uma cidade muito gostosa, muito estruturada, e precisa imediatamente aprovar esse plano. E muito legal. Estou super feliz de estar aqui, de poder participar desse momento. O que foi, Elton? 2006 fiz, 2012 fiz de novo, e se a prefeitura abrir, vou entrar de novo. E provavelmente vou ganhar de novo, porque eu tenho qualificação técnica e preço bom. Então a probabilidade é grande. E eram dois prefeitos, um contra o outro. Primeiro foi o Causa e depois o Panoni. Quer falar? Não, fala aqui. Acho que tem que gravar, né? Posso então sentar, finalizar aqui? Boa noite, gente. Obrigada. Eu queria dizer ao pessoal aí da engenharia que nós vamos marcar uma reunião junto com os vereadores e vamos propor o que de melhor para poder votar esse plano diretor, tá? O quanto antes. Não havendo mais dúvidas, sugestões, agradeço mais uma vez a presença de todos. Também a Câmara Municipal agradece de coração a presença da senhora Sandra Regina Oliveira Neves, arquiteta e urbanista, e coordenadora geral da equipe técnica da empresa Consultoria Olivier Arquitetura e Engenharia. Todos vocês colaboraram para o brilhantismo deste evento. Por fim, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos. Rapaz, vou embora que eu tô mal. Nossa, se você tá morto. Olha, a tremedeira danada.